Fala galera, tudo bem? Gente, propriedades coligativas, tetra 3 aí, então a gente está começando, tá na frente 2. E o que a gente vai abordar aqui é um pouquinho em relação aos efeitos coligativos. Isso vem dividido no nosso material em 3 aulas, tá? Na primeira aula a gente define efeitos, falamos um pouquinho sobre o que é ebulição, pressão de vapor e tonoscopia. Na segunda aula a gente fala sobre a ebulioscopia, a crioscopia e a osmometria, ou processo que ocorre na osmose. E na quarta aula a gente fala sobre propriedades coligativas em soluções com solutos iônicos. Embora eu já hoje, próximo slide aí, já vá fazer um pequeno comentário sobre isso. Então, quando eu vou definir propriedade coligativa, eu preciso estar ciente do que significa essas propriedades, tá? Propriedade coligativa é uma propriedade que depende exclusivamente da quantidade de partículas de soluto dissolvidas no solvente. Nossa Senhora. Tá? Dissolvidas aí no solvente. Como assim, professor? Significa que eu vou analisar quanto que eu tenho e não quem é a minha partícula. Por convenção, a gente pensa sempre num soluto não volátil, um soluto que não vai evaporar da nossa solução, senão a concentração ou a quantidade dele vai ficar mudando aí. E quando a gente vai definir, então, as propriedades coligativas, são as 4 que eu citei aqui, né? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Tonoscopia vai falar em relação à pressão de vapor, ebulioscopia, temperatura de ebulição, crioscopia, temperatura de solidificação e osmometria ou osmose aí, em relação à pressão osmótica e a força com a qual o solvente passa do meio diluído para o meio concentrado. Todas essas propriedades têm a mesma noção, elas ocorrem simultaneamente e elas ocorrem em função das partículas dissolvidas. Então a gente pode pegar um exemplo aqui, ó, com 3 situações. A situação 1, onde eu vou colocar 1 mol de glicose em uma certa quantidade de água. A situação 2, onde eu coloco 1 mol de sacarose. E a situação 3, onde eu coloco 1 mol de cloreto de sódio. Nesse momento, a ideia é que vocês percebam que glicose, o sistema 1 aí, ele é um sistema que é molecular. Então, se eu colocar 1 mol de glicose em água, ela era sólida, ela vai ficar aquosa, dissolvida, mas eu vou continuar tendo 1 mol de partículas. Na sacarose, eu também tenho um composto molecular que também vai ser dissolvido, então com 1 mol eu continuo tendo 1 mol. Já no cloreto de sódio, repara a reação de dissociação dele, ó. Quebra-se o cátion, a ligação entre o cátion e o ânion, né? E aí você tem 1 mol de cátion aquoso e 1 mol de ânion aquoso. Então quer dizer que nessa situação aqui eu tenho 2 mols de partículas dissolvidas. Portanto, se eu fosse analisar as propriedades coligativas, levando em conta esses 3 sistemas, os efeitos coligativos seriam maiores no meu sistema 3 do que nos meus sistemas 1 e 2. Justamente porque no meu sistema 3 eu tenho um maior número de partículas. Novamente, não interessando a sua natureza. Bom, para a gente poder definir essas propriedades e começar a ver a correlação entre elas, nós precisamos começar falando em relação à pressão máxima de vapor. O que é isso? É a pressão exercida por um gás ou por um vapor quando em equilíbrio com o seu líquido. Vamos usar o termo correto? Por um vapor quando em equilíbrio com o seu líquido. Então, olha para esse sistema que está aqui na imagem. A gente tem aqui, ó, algumas partículas, né, ó, bolinhas que se representariam o vapor, e a fase líquida. Esse equilíbrio, essa forma aqui como está nesse momento, exerce uma certa pressão aqui, olha o nível do mercúrio. Só que a minha taxa de evaporação está diferente da minha taxa de condensação. Quando eu dou play, quando eu começo a analisar essas taxas, olha só. A taxa de condensação vai aumentando, enquanto a taxa de evaporação é constante, a temperatura está constante. No momento em que as duas taxas se igualam, você já vai ver que isso vai acontecer agora na animação aí, ó, eu atingi o equilíbrio dinâmico. A partir daí as taxas estão iguais e agora eu tenho uma certa altura naquela coluna ali de mercúrio, o que me mostra qual é a pressão exercida pelo meu sistema. Então, quando eu falo da pressão máxima de vapor, é a pressão exercida por este vapor quando em equilíbrio dinâmico com o seu líquido, ou seja, quando a velocidade de evaporação do líquido é igual à velocidade de condensação do vapor. Nesse momento, eu tenho então aí a minha pressão máxima de vapor. Por que eu falei que a temperatura era constante? Porque se eu for aumentando a temperatura, eu desloco o equilíbrio, eu aumento a velocidade com a qual a evaporação ocorre. E aí, obviamente, se eu tenho mais moléculas na fase de vapor, maior será a minha pressão de vapor. Mais moléculas colidindo,
com as paredes do recipiente, exercendo uma pressão sobre a coluna ali de mercúrio. Tranquilo? Então, pressão de vapor, essa pressão sendo exercida. E a pressão de vapor, ela está diretamente relacionada à natureza do teu composto e à temperatura. Bom, a temperatura foi o que eu acabei de falar. Quanto maior a temperatura, mais ele evapora, maior a pressão de vapor. Olhem as curvas aqui, ó, curva A, curva B e curva C. Então, quando eu analiso, por exemplo, a curva A, temperatura menor, eu fui aumentando a temperatura, a pressão de vapor foi aumentando. As moléculas vão mudando para o estado de vapor e aí, claro, aumenta a minha pressão de vapor. Também depende da natureza do meu líquido. Quando eu vou pensar no processo de vaporização de um líquido, eu vou lembrar das forças intermoleculares. E justamente estas forças intermoleculares estão associadas à interação ou à atração entre moléculas. Lembrei quais elas eram? Dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Existem outras, né, tipo interação tipo íon-dipolo, mas essas são as clássicas. Agora, como é que eu associo cada uma delas ao meu sistema A, B ou C? A ligação de hidrogênio é a mais intensa, então ela é a C. Por quê? Se eu pegar uma mesma temperatura, tá? A C é a que tem a menor pressão de vapor, então significa que tem menos moléculas no estado de vapor. A B é a de polo permanente, um pouco menos intensa. E a A é a de polo induzido, que é a menos intensa de todas, aquela que tem a maior taxa de evaporação. Portanto, eu posso analisar a pressão de vapor levando em conta, tá, a minha força intermolecular. Lembrando sempre que eu vou ter que fazer esses julgamentos. Gente, eu analiso moléculas de massa molecular parecidas, tá? Não vou pegar moléculas... a água tem força do tipo ligação de hidrogênio. Aí eu vou pegar um óleo lá que tem uma massa de 300 e pouco e querer comparar com a água. Não dá. Eu comparo moléculas de massas moleculares próximas aí. Tranquilo? Vamos dar uma olhada na sequência então e falar um pouquinho sobre o que é ebulição. Nessa ideia da ebulição, então, o que eu preciso é compreender o que significa temperatura de ebulição. Bom, a gente acabou de falar que existe uma pressão feita pelo líquido para sair ali, né, da fase aquosa. E eu também tenho a pressão ambiente. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor do seu líquido se iguala à pressão ambiente. Nesse momento, você tem a fervura, você tem as bolhas ali e o processo de ebulição. Vale lembrar que se muda conforme a pressão do local, eu vou ter um comportamento desse tipo aqui, ó. Olha só, em Santos, eu estou no nível do mar. Então, eu tenho uma temperatura de ebulição da água quando a curva aqui representa a água, tá? Pressão de vapor da água. Quando a pressão de vapor da água chegou na pressão do local de Santos, que é 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, eu rebato e tenho a temperatura de 100 graus Celsius. Agora, quando eu vou analisar uma cidade mais alta, por exemplo, o município de São Paulo. O município de São Paulo está estabelecido a 700 milímetros de mercúrio de pressão ambiente. A minha curva veio, chegou nos 700, eu rebato, e eu percebo que em São Paulo a minha temperatura de ebulição é menor do que em Santos. Ou ainda, quando eu olho uma panela de pressão, onde a pressão interna é maior do que 1 atm, olha só, aqui está em torno, né, de 1,5 atm, 1,4, 1,5 atm, eu percebo que a temperatura de ebulição é maior do que 100 graus Celsius. Então eu posso imaginar que quanto maior a altitude, olha só, eu sei que quanto maior a altitude, menor é a pressão ambiente. Consequência disso, menor será a temperatura de ebulição do meu líquido. Tá? Então significa que se eu for ferver água em Floripa ou no topo do Everest, no topo do Everest eu vou ter uma temperatura menor de ebulição do que em Floripa, que eu estou no nível do mar. Tá? Passando aqui. E aí eu posso analisar essa temperatura de ebulição para diferentes substâncias. Olha aqui, eu peguei as curvas de pressão de vapor do disulfeto de carbono, do metanol, do etanol e da água. E agora eu quero saber a temperatura de ebulição delas. Vou traçar aqui uma linha no que eu digo ser a pressão ambiente daquele local que eu estou analisando, tá? Então aqui, ó, é a minha pressão ambiente. E eu percebo que o disulfeto de carbono
tem a menor temperatura. Depois o metanol, depois o etanol e, por fim, a água. Como é que eu posso explicar isto? Se eu pensar no disulfeto de carbono, ele é uma molécula apolar, então, dipolo induzido. Se eu pensar no metanol, eu tenho uma molécula que tem uma parte polar e apolar, tem uma ligação de hidrogênio, né? Então, vou deixar aqui, ó. No etanol eu também tenho ligação de hidrogênio e na água eu tenho ligação de hidrogênio. Se os três têm ligações de hidrogênio, por que o metanol tem temperatura menor do que o metanol menor do que o etanol? O metanol tem temperatura menor justamente por causa da massa. A massa desse cara aqui, ó, é menor do que a massa do etanol. Então, metanol tem massa menor do que etanol. Resultado, quanto menor a massa, maior a agitação que a molécula assume, e aí menor a temperatura de ebulição. E quando eu comparo a água com os dois, eu devo levar em conta que, embora a água tenha uma massa menor, ela tem duas formas de fazer ligação de hidrogênio, né? Eu tenho dois pares de elétrons não ligados, ou não ligantes aqui no oxigênio, e dois hidrogênios. Eu tenho dois OHs, quer dizer que eu tenho mais efeito de ligação de hidrogênio de força intermolecular. Avaliar a ebulição com base na geometria, na força intermolecular e na massa é bacana. Qual é a dica? Vou escrever aqui, ó. Vamos limpar a tela e colocar aqui. Primeiro, avalie a força intermolecular. Segundo, avalie a massa. A massa molar, no caso. Quanto maior a massa molar, menor a temperatura de ebulição. Perdão. Quanto maior a massa molar, menor a volatilidade, maior a temperatura de ebulição. E aí a gente chega na nossa primeira propriedade coligativa propriamente dita, que é o efeito tonoscópico ou a tonoscopia. Olha só, eu tenho água pura com uma certa pressão de vapor. Quando eu coloco açúcar, a pressão de vapor diminui. Então significa o quê? A tonoscopia é o abaixamento ou a diminuição da pressão máxima de vapor. Sempre que eu adicionar um soluto a um solvente puro, isso vai acontecer. Por quê? É como se o soluto moldasse e fizesse as moléculas de solvente ficarem mais próximas a ele. Claro, gente, antes interagia solvente-solvente. Tinha lá as minhas interações para serem rompidas. Quando eu adiciono o soluto também interage com o solvente. Então, além das forças que já existiam para serem rompidas, eu tenho mais as forças soluto-solvente. E com isso, a pressão de vapor diminui. Então, eu tenho um abaixamento na pressão de vapor. Este abaixamento pode ser calculado através do abaixamento absoluto, fazendo mesmo, né, a variação como a pressão inicial menos a pressão final, uma possibilidade. Posso calcular o abaixamento relativo, fazendo que essa variação sobre a pressão inicial, que é o relativo, ela é dada como a pressão inicial menos a final dividida pela pressão inicial, então outra forma de calcular aí, ou posso utilizar a lei de Raoult, que me fala que o abaixamento relativo ele é igual à fração molar, ou seja, também posso dizer que o abaixamento relativo é igual à constante tonoscópica vezes um W, em que a constante tonoscópica é a massa molar do meu solvente dividida por 1000. Então, a constante tonoscópica, por exemplo, para a água é o quê? 18 dividido por 1000. Tranquilo? E o que é este W aqui? Esse W é a molalidade ou concentração molal. Tá? O que significa? W é igual ao número de mol de soluto pela massa de solvente, obrigatoriamente em quilogramas. Então, o molal, tá? O W aí, ele é dado em mol por quilo. Tá? Mol de soluto por quilograma de solvente. A gente vai usar isso no exercício 4. Daí eu retomo aí o cálculo da molalidade. Então, questão 1, para a gente fazer aí, eu só vou trocar a câmera aqui de local. Tá? Olha só. A figura a seguir representa as curvas de pressão de vapor de 3 líquidos puros. Opa, ó. Em função da temperatura.
Considere que os líquidos estão submetidos à mesma pressão. Então, numa mesma pressão, sei lá, vou pegar aqui, ó, 600 milímetros, tá? E vou analisar. Então, vou pensar em analisar nesta pressão aqui. Quando os líquidos estão em suas respectivas temperaturas de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior que a do líquido 2 e do líquido 3. Não, gente. Quando eles estão em ebulição, a pressão de vapor é igual. Se está em ebulição no mesmo local, na mesma situação, a temperatura muda. Ó, a temperatura do 3 é maior que a do 2, que é maior que a do 1. Mas para estar em ebulição, a pressão deles deve ser igual à pressão do ambiente. No caso, eu botei 600 milímetros de mercúrio, significaria que todos eles estariam com uma pressão de 600 milímetros de mercúrio. Então, a primeira aí é falsa. A segunda, quando se adiciona um soluto não volátil ao líquido 2, a temperatura, observa-se um aumento no ponto de ebulição. Galera, isso aqui é a nossa próxima propriedade coligativa, essa questão ela já adiantou uma coisinha, mas quando eu coloco um soluto, eu diminuo a temperatura momentaneamente e o meu ponto de ebulição vai aumentar. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Lembra que o soluto interagia com o solvente? Então pensa que você tinha só o solvente, estava lá em ebulição. Colocou o soluto segurou o solvente. Eu vou ter que aquecer mais para que este solvente vibre mais, se desprenda do soluto e vá para a fase gasosa. Portanto, quando se adiciona um soluto não volátil ao líquido 2, observa-se um aumento no seu ponto de ebulição? Sim, isso é chamado de ebulioscopia, é o aumento da temperatura de ebulição. 3. Na temperatura ambiente, o líquido 3 é o mais volátil. Bom, agora eu vou inverter. Vou pegar a temperatura ambiente, então vou pegar aqui, ó, aproximadamente 25 graus Celsius, tá? E vou traçar uma linha. Quando eu traço essa linha, os 25 graus Celsius aqui, eu percebo que o líquido 3, 2 e 1. A curva que está mais acima significa maior pressão de vapor. Significa então que ele é mais volátil, ou seja, o líquido 3 ele é o menos volátil. Isso aqui é falso. E a 4, a maior intensidade das forças intermoleculares no líquido 3 é uma explicação possível para o comportamento observado. Verdade. Como eu percebo que o líquido 3 tem a menor pressão de vapor, isso pode ser devido às forças intermoleculares nele serem mais intensas. Por que uma possível explicação? Porque eu não consigo garantir que ocorreu em função disso. Poderiam ser casos, por exemplo, de álcoois, metanol, etanol e propanol. E aí seria a explicação por causa da massa. Nesse caso, é válida sim e coerente a explicação que está dada no 4 como uma possível situação. Resposta, então, alternativa D, que são verdadeiras a 2 e a 4. Vamos dar uma olhada na 4 agora, tá? Então a 2 e a 3 ficam para que vocês façam. A 4. Vamos mudar de novo a câmera de lugar aí. Vou jogar aqui para cima. A gente faz as contas aí. Então, pensando na 4. Determine a massa molecular de um certo açúcar, sabendo que uma dada temperatura, a dissolução de 38 gramas deste açúcar em 1000 gramas de água. Então aqui é do carboidrato, né, do açúcar. Causa um abaixamento relativo, uma variação de pressão sobre pressão inicial igual a 0,02. Vou usar aqui, 0,002, tá? Então, qual é a massa molar? Nesse momento aqui, gente, eu vou usar a lei de Raoult. Então, a minha lei de Raoult dizia que ΔP sobre P0 era igual a constante tonoscópica vezes a molalidade. Vou lá. Variação da pressão sobre P0. 0,02 é igual. Constante tonoscópica, massa molar do teu solvente, 18, sobre 1000, vezes concentração molal. Vou calcular a molalidade fora aqui, ó. Molalidade é igual. Número de mol de soluto, que eu não sei, então é 38 dividido pela massa molar dele, que eu não quero descobrir, vezes quanto que eu tenho de massa em quilo de solvente, que é água, vezes 1, né? Porque são 1000 gramas
de água que equivale a 1 kg. Tranquilo até aí? Se está tranquilo, a gente vai então em conta aqui. Pega agora esse valor do W e coloca aqui embaixo, ó. 38 sobre a massa molar que eu quero saber, vezes 1 kg. Vou pegar essa massa molar e jogar para o outro lado, tá? E só vou colocar de volta aquele zero a mais aqui que eu tinha tirado. Então, a minha massa molar é igual a 18 vezes 38 dividido por 0,002 vezes 1000. Isso aqui é igual a 18 vezes 38 dividido por 2. 684, desculpa. Eu só fiz a conta trocada aqui. 684 dividido por 2, 342 gramas por mol. Tá? Então, eu posso dizer que a massa molar do meu carboidrato é 342. Quem poderia ser este carboidrato? Ele poderia ser, tá? Sem problema nenhum aí, C12H22O11. Poderia ser a sacarose ou algum de seus isômeros, algum outro disacarídeo aí. Tá? Galera, com isso, essa semana a gente não vai ter lista, tá? Você só tem a questão 2 e a 3 para fazer. Na semana que vem a gente tem avaliação, então estudem. Segunda, a gente faz a 2 e a 3 e tiramos dúvidas que vocês possam ter aí em relação à avaliação. Lembra que o conteúdo da avaliação está lá no Moodle. Forte abraço e até semana que vem.